Então, salve, salve, turma do oitavo ano. Tudo beleza com vocês, gente? Bom, tá iniciando aqui, né, mais uma videoaula da gente, né, mais um encontro da gente de geografia. Lembrando, né, que a gente está aí passando, né, todo um estudo, né, sobre os principais componentes, né, da América Latina, e a gente está vendo praticamente todas as transformações socioeconômicas, né, que esses países tiveram, né? Então a gente está estudando praticamente individual cada um, né? Lembrando que a gente está atualmente estudando um pouco sobre a Venezuela, ok? E vamos aqui para mais uma videoaula, né? Primeiramente, vamos pegar aqui o último exercício proposto, né, para vocês realizarem, que foi uma pequena atividade, né, elaborada para que vocês pudessem pegar e fazer responder no caderno, beleza? Então, a primeira pergunta falava um pouco sobre o que a Venezuela. Ela é suficiente em produtos primários? Lembrando que todas essas perguntas são referente ao que a gente tinha visto na última aula, ok? E que referente também ao que está no livro didático de vocês. Então, a Venezuela, ela é suficiente em produtos primários? Justifique sua resposta, né? E a resposta correta aqui, não, ok? Ela não é suficiente em seus produtos primários devido à atual situação que o país convive, né? Ou seja, o país está praticamente fechado. A Venezuela ela é muito rica em petróleo, porém, né, apesar dela ter uma grande variedade em produtos primários, né, como por exemplo, ela tem uma grande produção de cana-de-açúcar, de arroz e tudo mais, porém alguns produtos primários, né, ela deixa a desejar, né? Ou seja, fazendo com que o que mais de 50% desses produtos primários, ela tem que praticamente exportar, né? Importar, perdão, gente, ela tem que importar de outros países, ok? A segunda pergunta falava o quê? Como se desenvolveu, né, a construção das indústrias na Venezuela. Então, as indústrias, elas tiveram praticamente um pontapé inicial, né? Elas tiveram praticamente um boom muito grande, né? E isso se deve primeiramente o que aos recursos financeiros que o petróleo financiou, né? Ou seja, então o petróleo financiou o desenvolvimento de certas indústrias, né? Então o Estado da Venezuela usou, né? Ou seja, toda a riqueza dos hidrocarbonetos, né, da Venezuela, por exemplo, né, toda a riqueza acumulada pelo petróleo, que já que o país é muito rico em petróleo, e isso ele fez com que o quê? Isso ele fez com que revertessem, né, por exemplo, na produção de várias indústrias, né, e que se desenvolveu cada vez mais devido aos incentivos que o petróleo proporcionou, ok? Sobre o maciço das Guianas, né, cite as principais características. Então aqui, né, a gente tem aí um tipo de relevo, né, da Venezuela. Então a gente tem aí a maior. Essa era a questão simples, né? Era citar as principais características. Então vocês iriam, enfim, falar um pouco sobre o que? O maciço das Guianas a gente conhece na Venezuela, que é o principal ponto natural, por exemplo, que divide o Brasil e a Venezuela. A gente também pode dizer que é a maior queda d'água que existe no mundo, beleza? É esse maciço das Guianas. Enfim, uma questão aí mais sobre relevo mesmo para vocês realizarem, ok? Sobre a economia da Venezuela, né? Aqui era uma questão mais pessoal sobre a economia da Venezuela, né? Como você a define, né? Justifique sua resposta. Então, aqui era uma questão pessoal. A gente sabe que a Venezuela ela passa por uma situação complicada, falta vários recursos no país, né? Ou seja, devido à situação que o país está fechado. Porém, o país está fechado, porém ele não depende de ninguém. E isso é que é interessante, né? A gente simplesmente acaba olhando para a Venezuela e vê a Venezuela com a imagem negativa, né? Ou seja, com maus olhos. Porém, a gente sabe que ela está passando por essa situação, mas ela não depende dos Estados Unidos, ela não depende, por exemplo, de nada, né? Ela está praticamente fechada, seu círculo ali, mas ela está se sustentando com as próprias pernas, ok? Situação delicada, né? A gente pode dizer assim, nem boa nem ruim, mas uma situação delicada. Vamos aqui falar um pouco sobre o espaço social, né? Atualmente, né, a Venezuela está entre os países mais urbanizados da América Latina, né? A despeito das disparidades ainda existentes na sua sociedade, apresenta ainda os melhores indicadores sociais de toda essa porção do continente americano, ok, gente? Sua população de aproximadamente 30 milhões de habitantes, né, não sofre mais com altos índices de mortalidade infantil, analfabetismo e falta de moradia, coisa que em muitos países, né, como que se dizem capitalistas e desenvolvidos e tal, vem sofrendo bastante, né, a qual vem sendo superada por iniciativa estatal. As conquistas sociais, né, obtidas pela maior distribuição de riqueza passaram a ser ameaçadas
né, após a persistente crise gerada pela queda do preço do barril de petróleo, né, no mercado internacional e pela desastrosa atuação do governo de Nicolás Maduro, né, devido ao excesso, né, de intervencionismo estatal, já que o Nicolás Maduro está praticamente ali propondo uma ditadura dentro do país, né? Ele está se envolvendo demais em assuntos estatais, beleza? Uma coisa é o executivo, outra coisa é o Estado, a gente já sabe muito bem disso. O barril de petróleo, né, que em 2008 chegou a $140, despencou em 2005, em 2015 para $37, né? E isso está relacionado simplesmente à crise, né, de 2008 que afetou vários países da América Latina, né? Não é difícil entender a crise quando sabemos que a Venezuela exportava em 2016 em torno de 1.700.000 barris, né? Se fizéssemos um exercício matemático, poderíamos imaginar qual a diferença da receita, né, no ano de 2008 para o ano de 2016. A diferença é muito grande, né, galera? Então vamos aqui, né? A principal fonte de divisa, né, em moeda forte, né, caiu em quase 400%, causando convulsões sociais devido à perda do poder aquisitivo pela população, né, já que a população não estava praticamente podendo comprar nada, e pelo desabastecimento de produtos básicos agrícolas e industriais, pois a Venezuela não se preocupou tanto em produzir no mercado interno, porque os petrodólares, né, podiam comprar dos mercados estrangeiros sem maiores problemas. No entanto, com a queda das receitas, o governo do país não conseguiu administrar a falta de produtos básicos, né, galera? Que chegou ao quê? Chegou a uma calamidade muito grande que faltou até praticamente papel higiênico para a população da Venezuela, beleza? Atualmente, né, com a grave crise, né, milhões de pessoas estão desempregadas e passando fome. Muitas fogem, né, da Venezuela para países vizinhos, como, por exemplo, é o nosso caso, né, o Brasil, Colômbia, Guiana. A situação política no país também é tensa, né, devido aos constantes protestos de milhões de venezuelanos e da atuação dos partidos de oposição, né, aumentando o número de mortes em protestos cada vez mais. Até julho de 2017 foram 100 mortos, né, então realmente uma situação muito complicada para o país da Venezuela, né. Como país urbano, as maiores concentrações populacionais estão nas grandes cidades, como Caracas, né, Valência, Maracai, enfim, todas localizadas no longo do litoral. As demais regiões são pouco povoadas, porém a densidade demográfica é de 30 milhões de habitantes, né, por quilômetro, 30 mil habitantes por quilômetro quadrado, ok? 30 habitantes, beleza, gente? A população venezuelana, né, intensamente miscigenada, como resultado de seu passado colonial, né, que juntou com brancos, europeus e negros africanos aos nativos da terra. Os mestiços, né, compõem 75% da população, os europeus 18%, né, que são os espanhóis, italianos e alemães que migraram para a Venezuela após a Segunda Guerra Mundial. E os afrodescendentes, né, que são 4%, e os ameríndios contabilizam 3%. Beleza, gente? Então vai encerrando essa videoaula de hoje aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado. Peguem aí, né, o exercício nessas 4 perguntas básicas, né? Qual foi o estopim para a atual crise da Venezuela? Por que a falta de produtos básicos no país, né? Quais são as principais rotas dos imigrantes venezuelanos e por que o motivo da imigração? E a quarta questão também pessoal, né, um pouco mais crítica, como você, né, acha que deve ser a postura do Brasil no acolhimento a esses imigrantes, né? Você é contra ou a favor? Lembrando de justificar a sua resposta, beleza, gente? Essa foi a nossa videoaula e só lembrando, né, lembrem de colocar o nome na atividade, tá bom, galera? Tem muita gente esquecendo, nome e turno, beleza? Valeu, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.